Imagina aqui comigo, você é o rei demônio imortal, soberano de uma horda de seres também imortais, todos ao seu comando, tentando a dominação mundial. Na batalha final contra o arqui-inimigo, o herói da luz, após uma batalha com um desfecho rápido, você tem que ouvir de um mero mortal que ele adquiriu a vitória sobre o rei demônio imortal justamente porque ele tem a vida para correr atrás. E foi assim que um ser frágil venceu o rei demônio, simplesmente porque ele almejava a sobrevivência. O rei demônio, em suas últimas palavras, fala que enquanto houver luz ele sempre voltará como as trevas, e assim desaparece derrotado. Anos e anos após essa batalha, o protagonista rei demônio Veltol renasce, e junto à sua subordinada ele já quer tentar novamente a dominação mundial. No entanto, a subordinada avisa que o mundo não é mais o mesmo. O rei demônio reencarnou no ano 2099 na era futurista, e esse é o prólogo do anime Mahou 99. Acompanha comigo o recap e já deixa o like para eu continuar trazendo os episódios dessa obra. Após reencarnar, ele chega na cidade e tenta soltar uma magia de destruição em massa. Porém, ela é automaticamente counterada. E antes que a polícia chegasse, a subordinada com o protagonista se retiram do local do crime. E nessa fuga, o rei demônio vê a silhueta do seu antigo inimigo. Cortamos então para a subordinada explicando o que aconteceu enquanto ele estava no processo de reencarnação, que foi feito um acordo para cessar fogo com os humanos. Após uma explicação breve, a subordinada vai pegar água. Nessa hora, uma garota que domina uma espécie de luz começa a mexer com os telões da cidade. O rei demônio fica surpreso e aborda a menina. Com isso, pergunta o que ela fez com a dominação de éter. A garota não entende como ele viu o hacking dela acontecendo pela observação desse éter. E aí o protagonista ele se apresenta como o antigo rei demônio. Porém, a garota não acredita e se apresenta também como uma hacker qualquer. Ela explica o que ela fez. O protagonista ele quer aprender como é que ela fez isso e ele explica como. E ela fala e fala muito. O rei demônio então corta ela e pergunta se ela conhece o Marco. Então ela aponta para uma grande torre no centro da cidade, que é a torre aonde o famoso Marcos é CEO, ou seja, o chefão de lá. Chegando na torre, uma bela assistente do Marcos acompanha o rei demônio Veltol para eles poderem conversar. E nessa ida, ele pergunta sobre uma criatura que está espalhada pelo prédio. A secretária responde que é o mascote da empresa. E aí, eles chegam na sala do Marcos e é revelado quem esse Marcos é. Ele era um dos subordinados do rei demônio Veltol e ele é convocado para voltar à dominação do mundo ao lado do renascido rei demônio. Só que aí acontece a traição. Marcos não quer voltar a dominar o mundo juntamente com o rei demônio. Ele recusou essa posição. Cheio de ódio, então Veltol tenta revidar, mas sua magia é counterada e a secretária ainda dá um golpe de espada nele, que ineditamente ainda fere o protagonista. Marcos fala que o rei demônio está fraco e não se juntaria a ele dessa forma. Em fúria total, o rei demônio lança outro feitiço, mas acaba sendo counterado por uma skill que anula feitiços. Afinal, o mundo avançou enquanto o protagonista rei demônio estava no processo de renascer e ele ficou para trás em muito desses avanços da magia e da tecnologia. Afinal, agora até quem não tem aptidão para magia pode usar recursos tecnológicos para utilizar a magia, que é o caso do Marcos. E esse apetrecho chamado magia foi desenvolvido para que o rei demônio Veltol não pudesse usar. Além de imortal, ia dobrar o poder, triplicar, ele ia ficar hiper overpower. Marcos revela que sempre odiou o seu antigo rei demônio tirano e que não se juntaria a ele novamente. Então começa a disparar diversas magias que acertam o Veltol, que não consegue desviar. Afinal, ele tá fraco. Mas ele consegue sair vivo dos golpes e não consegue se curar. Afinal, sua habilidade de recuperação ainda está muito lenta.
E para piorar e ferir seu orgulho, ele ainda apanha de um cara qualquer que ele esbarrou no meio da rua. Nessa hora, Mátina aparece para cuidar dele. Ela fala que errou em não contar da traição de Barco, e Veltol responde que ele iria verificar a informação de qualquer jeito. Então, Mátina leva ele pra base, que na verdade é um apartamento minúsculo que ela tem. Veltol vê toda a dificuldade que a sua subordinada está passando e elogia toda a lealdade que, mesmo depois de tanto tempo, ela ainda tem com ele. E assim se encerra o primeiro episódio desse anime, Mahou 2099. Feito isso, é mostrada a história dessa seguidora fiel. Ela também é um ser imortal e quando criança, a aldeia que ela nasceu abominava ela completamente e ia atacar ela num vulcão como sacrifício. Nessa hora, o grande Veltol, no auge do seu poder, consegue salvá-la e assim transforma ela numa seguidora fiel. E aí, ela acorda no presente e já prepara o café da manhã de seu mestre, que acorda e já degusta a deliciosa comida. Veltol ainda está fraco e seus poderes não estão restaurados. Também porque a fé que as pessoas tinham nele foi sumindo, com a era moderna foi se instaurando, e isso afetou o poder dele. Afinal, ele está sendo esquecido e muito otimista ele fala pra Mátina que, como ele é imortal, é só restaurar a fé de novo das pessoas nele. Então, como um casal, eles vão às compras para atualizar a skin do antigo Rei Demônio, que troca sua armadura super bolada num conjunto de moletom, e depois voltam a conversar sobre o apetrecho família. Então ele analisa o apetrecho da sua serva, alisando sua nuca para entender como o item funciona, e a serva fica toda arrepiada com isso e fala que demorou a se adaptar e que é muito pior viver sem o aparelho. Refletindo em sua volta para casa, Veltol decide arrumar o emprego para ajudar nas despesas e não acabar sobrecarregando Mátina. E também fala que ainda não desistiu de conquistar o mundo. Veltol sai então para procurar emprego e Mátina deixa um dispositivo carregado com dinheiro para ele não ficar necessitado. E então ele simplesmente berra para todos ouvirem que ele está procurando emprego. Um cara aborda ele e fala que ele tem que se registrar num lugar específico para poder conseguir emprego e dá um currículo para ele preencher. Dito isto, Veltol vai até esse local e entrega o seu currículo. Na entrevista são feitas diversas perguntas sobre magias e habilidades. No entanto, por não ter um apetrecho família, ele não consegue o emprego e começa a se sentir um bosta desempregado. A amiga da hacker aparece na casa para aconselhar Veltol. Seu nome é Takahashi. E aí, Veltol simplesmente pega a família dela e começa a acariciar também, deixando ela toda envergonhada. Ele sente uma diferença entre o dela e o da Mátina, e ele consegue fazer isso por conta da sua habilidade Olho do Rei Demônio e também porque ele consegue sentir o fluxo da mana, da mesma forma que ele conseguiu observar a habilidade Hacking da menina. Mátina pede ajuda para a amiga para arrumar um emprego pro Rei Demônio. Ele fala que é impossível, afinal ele não tem família, e a garota fica intrigada dele não ter um item para implantar. E aí começa-se a se pensar qual carreira ele poderia ter sem o apetrecho. E aí eles olham na TV. Sim, o Rei Demônio vai virar YouTuber. Sem muitas opções, Veltol aceita a proposta de virar um streamer. Afinal, suas opções são limitadas. E enquanto sua subordinada toma um banho para relaxar, ele estuda sobre o assunto e como o mundo é multicompartilhado por causa da rede família. A conclusão dele é que o mundo é super manipulável. E toda a concentração dele vai embora quando ele vê sua subordinada saindo do banho. E acaba que ela ainda se desculpa por isso, porque ela se acostumou a morar sozinha e ter a rotina dela sozinha. Porém, Veltol elogia o belo corpo de sua serva. E aí, todos os equipamentos chegam na casa e a Chun-Li ajuda a montar tudo. E quando vai ensinar como jogar, Veltol usa sua habilidade de analisar e aprender do Rei Demônio e a escolhe um jogo e um que é conhecido por ser difícil e começa a jogar. Quando a Chun-Li elogiava como ele aprende rápido, ele morre e morre e morre diversas vezes. Chun-Li
fala que vai ter um contraste legal, ele sendo um bonitão e fraco no jogo, um noob, e começa a pensar como seria a introdução dele nos vídeos. Depois de explicar muito, Máquina revela sua ideia de usar a introdução dele no campo de batalha para começar o vídeo. É uma introdução que é muito boa, mas não ia funcionar. Então a gente volta para os jogos, onde ele começa a fazer o stream, enquanto a Chun-Li fala dos cuidados para a Máquina tomar. Ela também fala com a rede de amigos dela para dar uma moral nos números da live. E esses números vão subindo pouco a pouco. E com isso, os poderes de Velton seguem aumentando. Afinal, tanto quem gosta dele quanto quem dá hate vai dar o mesmo buff para ele. Se você já esqueceu, quanto mais pessoas acreditam nele, mais forte ele fica. Enquanto ele joga, alguém observa Máquina. E após encerrar sua live, Velton sai para dar uma caminhada. Ele acaba indo para uma área bem pobre da cidade e lá ele vê a silhueta do seu antigo arqui-inimigo, que agora parece um mendigo. E quando responde ao chamado de seu nome, vamos pro clássico flashback, aonde mostra o exército de Velton aniquilando a família do herói, que agora está comendo lamen junto do Rei Demônio. Velton pergunta como ele ainda está vivo e Gran responde que por derrotar o Velton, a deusa o recompensou com a dádiva da juventude eterna. E depois que a Era das Guerras acabou, ele foi exilado e ficou vagando perdido no mundo. Afinal, agora o mundo não precisa mais de um herói. Gran pergunta por que Velton queria dominar o mundo, e a resposta dele é simples e impressionante. Ele queria a paz mundial, porque o mundo tinha diversos conflitos entre os mortais e os imortais. Depois dos conflitos de ideais, Gran se retira e volta para ser um mendigo. Nessa hora, Velton vê a Chun-Li falando com o ogro, e quando ele ia agredir ela, Velton intervém. Esse ogro é o mesmo que bateu nele lá no primeiro episódio, porque ele tinha esbarrado nele. O diferencial é que agora, tendo 1 milhão de inscritos, isso é equivalente a um buff de 1 milhão de vezes. E graças a isso, Velton humilha o ogro com apenas um peteleco. Chun-Li o promove a guarda-costas dela numa missão. E lembra aquele vagabundo que traiu o Velton? Ele tá tramando alguma coisa que a gente vai descobrir mais pra frente. O trabalho da Chun-Li é um roubo. O problema é que Velton rusha feito louco pra frente dos inimigos. Ele começa imitando a habilidade de telecinese para se comunicar com a garota, igual o apetrecho família tem. E começa a comprar a briga com os caras da máfia local por um cubo. Ele faz a introdução de suas lives, mas os caras não conhecem ele. Então ele parte para violência, usando um buff de aumento de poder. As balas não são mais capazes de acertá-lo, e sua velocidade aumenta bizarramente, o que deixa ele capaz de neutralizar os caras muito fácil, usando apenas taijutsu. Mas a garota dá uma ajuda com a sua habilidade de hackear o família, mudando a visão dos capangas. Nessa hora aparece uma arma de defesa bem overpower, a mais top de linha. A garota acha que Velton não tem chance contra ela, no entanto ele aceita o desafio de provar o quão forte ele está agora, e mesmo usando suas magias mais poderosas, não passa pela defesa da armadura. Nessa hora ele puxa sua armadura do Rei Demônio junto com sua espada especial e começa a trocar golpes com a armadura. Porém, ele perde e é cortado, mas isso não é suficiente para derrotá-lo, e ao juntar suas partes do corpo de novo, isso abala completamente a armadura, que está diante do definitivo Rei Demônio, e agora tomado pelo medo, não seria capaz de resistir a um golpe cortante da mais poderosa espada demoníaca do Rei Demônio, que oblitera a armadura por completo. E assim, Velton consegue roubar o cubo, que na verdade é um HD com arquivos importantes. Claro que a garota dá uma olhada no que tem ali dentro, e há uma lista com nomes de imortais, e o nome da máquina não está na lista. Então eles vão levar a encomenda. Afinal, tudo isso é comprado por um cara, e após subir o prédio dele cheio de protocolos de defesa, eles chegam na sala do cara que contratou a garota, que bem, ele tá morto. E é o mesmo cara que ajudou o Velton a arrumar um emprego, ele estava disfarçado naquela hora. E tudo indica que ele foi assassinado há não muito tempo. A garota então invade o computador dele e após conseguir passar pelas defesas, acha um vídeo do chefe que está disponível justamente porque ele tá morto. Nesse vídeo ele fala que a cidade é rodeada por um mal supremo, o reator de energia que energiza toda a cidade. Ele é movido a seres imortais, ou seja, alguém acima de tudo pega os seres imortais da cidade e usa eles
combustíveis para alimentar a usina e assim a cidade. E no final, ele diz que a fornalha precisa ser destruída, e só o antigo Rei Demônio Imortal conseguiria esse feito. E Velton, o Rei dos Imortais, claro que tem que fazer alguma coisa. E na hora que ele tenta contato com a máquina, bem, ele não tem resposta. Cortamos então para o que realmente aconteceu com a máquina. Aquele vagabundo traidor foi até a casa dela, aonde máquina, logo ao ver ele, já libera todo o seu poder oculto numa nova forma e solta sua super rajada de energia. Porém, Marcos se regenera. Pena que a casa não fez isso. E um combate de magia se inicia. Não importa o quão poderosa a magia de máquina fosse, Marcos sempre conseguia counterá-la. Marcos demonstra ter vantagem na luta quando o quesito é poder. E quando máquina decide mostrar seu poder total, Marcos simplesmente hackeia a família dela, desligando ele e fazendo máquina tomar um golpe fatal. Marcos explica que a família dele é superior a todos os outros, já que ele é a elite dos 6, e por isso consegue manipular os outros apetrechos família com o dele, enquanto parece estar apreciando o momento com uma cara bizarra. E máquina, que tomou uma espadada nas costas daquela secretária dele, escuta todo o plano do Marcos de virar um novo Rei Demônio, e então ela é levada para assumir como combustível da usina. Velton chega na sua antiga base, que está toda queimada, e juntamente com a hacker analisam câmeras de segurança próximas para verem o que aconteceu. E pois bem, Marcos, o traidor, estava por trás de tudo. Velton quer ir direto resgatar sua amada súdita, mas a hacker fala que a área é a mais perigosa da cidade, então precisava de alguém para acompanhá-lo. Velton só consegue pensar em uma pessoa, seu antigo grande rival, e deixando seu orgulho de lado, pede a ajuda do herói espadachim, que só rebate com diversas informações brutais, dizendo que os imortais mataram seus familiares e amigos e que se ele salvar a máquina, o reator deixaria de funcionar e consequentemente todos da cidade iriam morrer. Só que a resposta de Velton é diferente. Velton quer salvar a máquina e também quer salvar a cidade. Ele quer tudo, afinal ele quer governar o mundo como Rei Demônio, e no momento ele tá fraco e não tem vassalos, e por isso está pedindo a ajuda do grande herói. Grant se levanta feliz por ainda ser chamado de herói, mas não aceita se juntar ao Rei Demônio. Ele vai apenas salvar alguém que foi sequestrado, cumprindo seu dever como herói. Os dois então vão para a área restrita. Grant usa uma habilidade de mapeamento automática que mostra todos os pontos do local. Fazendo assim, eles conseguirem chegar no centro da usina para a batalha final, onde a secretária já os recebe. Cortamos para Máquina capturada e Marcos dando o clássico discurso de vilão, falando todos os aliados dela que viraram combustível na máquina. Máquina explode de ódio, mas não consegue se libertar, afinal está fraco. Ele continua falando que quando Máquina virar lenha, ou seja, o combustível da máquina, como ela é forte, ela vai durar bastante até ele pensar em uma forma alternativa de energia. E aí a gente volta para o Velton e o Grant de frente para a secretária que está ali para conter eles. Grant assume essa luta para Velton poder passar. O herói se surpreende com a habilidade da secretária, mas acompanha seus golpes, enquanto Velton segue para salvar Máquina usando um buff de poder. E agora Grant é o foco, tendo uma luta que entrega tudo. A secretária ativa sua armadura, a armadura mais tecnológica que existe e que dá um boost de poder absurdo. Ela é a única que existe e pretende ali testá-la com o antigo herói, enquanto Grant segue apenas se defendendo. Mas com o aumento de velocidade e poder, ele ainda consegue acompanhar os movimentos e se protege com a espada que tá toda ferrada. Até esse momento, Grant não desferiu um golpe sequer, está apenas estudando os ataques e movimentos da sua adversária, e em pouco tempo aprende os padrões de movimento, que consiste em colocar a espada na bainha e quando ela saca, libera muita energia. Sabendo o seu padrão de ataque agora, ele continua se esquivando dos golpes e na primeira brecha começa a liberar seus ataques, numa sequência de magias. A primeira de terra, levantando ao oponente. Depois disso, transforma a terra em gelo, aprisionando ela para conseguir usar uma magia queima-roupa. E todos esses golpes foram uma sequência de um adversário que ele lutou anos atrás. E ele fez isso para mostrar para ela que ela é uma adversária fraca.
A secretária insiste que o tempo do herói já passou, o que deixa nítido que a provocação do herói funcionou, tanto que agora o herói parte para a ofensiva e começa a cortar golpes ao invés de só se proteger. A secretária prepara seu ataque final, certa de que não pode perder para o herói ultrapassado e sua espada enferrujada. Nessa hora o herói chama o nome da sua espada, que libera o seu real poder de luz, o mesmo que venceu o antigo Lorde Demônio, e trocando os ataques finais, mesmo sem estar em seu poder máximo, o golpe do herói é capaz de quebrar a armadura e ainda ferir a secretária, que sai derrotada. Ela não entende o porquê perdeu. O herói fala que é o contrário. Ele fala para ela pensar por que o herói venceu e sim tem diferença. E essa resposta é simples. Grant tem milhões de anos de experiência à frente da secretária. Nessa hora, ela pergunta se ele não vai ajudar Velton. Grant responde que não precisa e fala que Velton tem um trunfo aterrorizante nas mãos que só ele viu. A secretária também pergunta se o herói não vai matá-la. Ele diz que não precisa, afinal ela já está derrotada. Nessa hora, um exército de armaduras aparece e atacam os dois. Grant, novamente como um herói, se levanta para lutar contra as armaduras para proteger a secretária, que agora é uma pessoa indefesa. E no final desse episódio a gente tem um pós-crédito, onde Marcus solta Mátina dentro da fornalha. E no momento que caía, ela lembra de todos os momentos felizes que passou com o seu mestre. Nessa hora, da mesma forma como no seu passado, Velton aparece e resgata ela do perigo. Chega então a hora do combate final. Velton puxa sua espada do Rei Demônio para lutar contra o traidor Marcus. Velton pergunta a primeira vez se ele não vai se unir a ele. E aí Marcus já nega. E voltam então a trocar golpes de forma bem intensa. Velton parece estar em desvantagem. Afinal, Marcus consegue anular magia. E de novo Velton pergunta a Marcus se ele não se juntaria a ele. Marcus acha uma calúnia ele perguntar isso de novo, e depois de negar, parte para uma super ofensiva, aonde deixa Velton atacar sua cabeça, só para ele poder summonar sangue. E aí começa uma sequência de explosões no sangue, que dão um dano absurdo em Velton, deixando ele todo desmembrado. Velton então começa a liberar um poder absurdo, e pela terceira vez pergunta se Marcus não vai se unir a ele. E agora, com medo e receoso, ele nega, dizendo que ele que é o novo Rei Demônio. No entanto, quando tenta usar sua magia, ela não funciona. Isso enquanto o Velton segue liberando seu verdadeiro poder, sua forma número 2. Então a gente corta pra Hack, que a pedido de Velton hackeou todas as telas da cidade, fazendo passar as lives dele do Rei Demônio. Tudo isso para aumentar mais ainda a fé que as pessoas tinham nele e consequentemente o seu poder, o que deu um boost explosivo para ele. Afinal, ele chega a virar top 1 nos Trending Topics. E aí a gente volta pra luta, onde enfim vemos a forma final de Velton, um Greymon roxo, um dinossauro dragão de asas com espada. Marcus ainda acha que pode vencer, mas nenhuma de suas magias funciona. Nessa hora Velton explica, primeiro, que aprendeu o poder de anular a magia, e que ainda é capaz de ativar os ataques mágicos sem ter que recitar eles, enquanto ele tá nessa forma bestial. Marcus ainda não acredita que pode perder para um adversário sem o família. E de saco cheio de tantos gritos, Velton explode a cabeça de Marcus e usa diversos golpes elementares seguidos. E quando Marcus cai humilhado, Velton fala que magia sem recitar não tem encanto nenhum em ser usada. E nessa hora, ele hackeia o família e deixa Marcus sobre um genjutsu, fazendo ele ser perseguido pela sua própria mente. Marcus, vendo a sua derrota, pede clemência para Velton. Mas Velton fala que ele não teria outra chance, pois perdeu 3 tentativas. E aí, ele atravessa Marcus na sua espada gigante e joga ele como combustível da fornalha. Afinal, da forma como Marcus é poderoso, ele vai durar uma boa eternidade como lenha da máquina. Nessa hora, ele desfaz sua forma e vai até Mátina, que mesmo com medo recebe seu mestre. Nessa hora, Velton entende porque ele perdeu para o herói da outra vez. Faltou alguma coisa para ele poder se agarrar na vitória, que dessa vez ele tinha, que era o amor pela Mátina. E agora, numa
numa nova casa enorme, ele e Mátina retomam sua vida juntos e também as lives. Mas, claro que a moleza não duraria muito tempo. E após encerrar uma live de 74 horas e bater a meta de 3 milhões de seguidores, Velton começa a busca pelos seus outros parceiros, os membros dos 6 pares sombrios. Alguns deles viraram combustível da fornalha do Marcos. E aí, contando com a Mátina, ainda faltam 3 para procurar. E para achar eles, Velton quer recorrer a um item mágico que eles criaram, que anota as ações dos membros. Só que esse item foi perdido. Nessa hora, a hacker chega. Ela disse que não queria mais papo com eles, mas visita a nova casa do casal de 5 dias na semana. E lá, consegue buscar no banco de dados da internet, cruzar dados, e nessa hora ela descobre que o item está debaixo de uma escola de magia numa cidade distante. Velton, nessa hora, tem a brilhante ideia de se matricularem como alunos e ir lá coletar informações. A hacker cria documentos falsos e eles viajam até a distante cidade da escola mágica. O Rei Demônio faz um barraco para não mostrar seu documento. A hacker pega e libera a passagem dele. Essa cidade nova é cheia de robôs e peças mecânicas, então eles já vão para a entrevista da escola com uma mulher que vive há muitos anos e que domina boa parte dessa cidade. O documento falso da hacker consegue passar pela avaliação da mulher. No entanto, ela faz uma pergunta adicional: o porquê o Velton está indo estudar na escola de magia. E ele responde na lata que é para achar o tesouro que está embaixo da escola e ver o que é, e que tem grande chance de ser o item que ele procura. A mulher questiona como Velton sabe do tesouro e a resposta faz ela entender que ele é o Rei Demônio Supremo. E assim ela revela que o tesouro tá lá selado e para conseguir desselar ele, Velton precisaria de 3 chaves para abrir que estão com os donos da cidade. Ela já avisa que uma é a dela e que uma outra tá perdida. E aí eles vão para a escola. Chegando lá, a família da hacker e da Mátina é retirado para melhor aprendizado de magia em si. Após isso temos a apresentação extravagante de Velton para a classe, somada com aquele clássico teste de poder mágico. É lógico que o poder do Lorde Soberano Supremo Demônio é tão grande que ele quebra o dispositivo, assim como ele tinha falado que ia fazer. Durante as aulas, Velton não precisa tomar nota de nada, afinal, ele viu a história acontecer e deixa isso claro para sua professora e para a turma. Durante o intervalo, aquela garota com os olhos de cores diferentes começa a ser humilhada por um figurante da nobreza, que fala que mesmo sendo de uma grande família, não tem por que ela estar naquela escola, se ela não sabe usar magia, e também insulta os pais dela. A garota se levanta pé da vida, mas é impotente para fazer qualquer coisa. Nessa hora, Velton interfere. Ele reconhece o nome da família do figurante e porque o descendente dele lutou uma batalha com o Velton e ele nem era tão grandes coisas assim. Insultado, o figurante desafia Velton para um duelo. A loira dos olhos diferentes foi assistir a batalha e nessa hora a hacker e a Mátina perguntam por que as pessoas tomam distância dela. Ela responde que é porque ela é defeituosa. Ela não sabe usar magia, mesmo as notas dela sendo muito boas. E ela tem seus motivos para estar ali na escola lidando com tudo isso. O figurante, para a época atual e para a escola, ele é sim poderoso. Velton afirma que a loira, a Rizuki, tem mais poder que ele. O problema pro figurante é que ele, quando comparado ao Rei Demônio Imortal, existe um abismo de diferença. Velton diz que não vai se mover durante o duelo e fala que se vencer pro figurante, ele vai ter que parar de perseguir a Rizuki. Então Velton fala pro figurante atacar com o máximo de seu poder e após carregar o ataque, Velton consegue neutralizar o golpe segurando apenas com uma mão. Ele elogia o poder do garoto, que para a idade dele e para a época é até forte. Finaliza o figurante com um ataque sim. Velton oferece a vitória a Rizuki. Ela aceita, mas manda o grupo ficar longe dela. Então, após esses eventos, eles vão comer um lanche numa loja futurista, que é o melhor local para reunir informações. Afinal, eles precisam de 3 itens para abrir o tesouro, que só pode ser aberto dessa forma. Se tentar usar força bruta, uma magia destrói todo o conteúdo que tem dentro da caixa. E chegando na lanchonete, é onde as atendentes se vestem como empregadas domésticas, a hacker chama logo que tem maior coração, se é que você me entende, e nessa hora, a
a Rizuki chega com o nome Yamada na mesa. Depois de servir a comida com um show, Velton convida ela a se sentar na mesa e questiona-se sobre ela ser a líder da família e ter perdido o traje dela. Esse traje é a prova da realeza e como ela perdeu, a família dela tá arruinada. Contando isso, Rizuki sente uma dor na cabeça. Velton pede para ela colocar ele em contato com o cara. E então, como ela tá virada de fome, eles vão comer num podrão, aonde degustam carne de dragão. E após o banquete, vem os negócios. Só que 3 guardas aparecem para falarem com a Rizuki. Nessa hora, a diretora da escola aparece, afasta os guardas e fala sobre a proposta de adotar a Rizuki. Ela não quer isso porque tem que proteger a sua família. E também deixaria a família adotiva numa posição ruim. Só a nega. Parece que todo mundo quer essa garota. Cortamos pros negócios, aonde vamos conhecer o líder da 3ª família nobre, portadora do traje. Um Goblin é o chefe e ele reconhece o nome do Velton. Ele porta a relíquia, que é uma coroa, um fragmento de poder da deusa. E após se gabar, Velton questiona que se o matasse, ele poderia tomar a coroa do Goblin. Só que era uma brincadeira. Velton então pede o traje momentaneamente para poder verificar o tesouro e se o que ele tá procurando ainda tá lá. Por conta de traições, o Goblin não pode emprestar o traje dele. Também pede que o Velton cuide da garota, que os pais delas morreram cedo e que a chave pro traje dela, o orbe, é a própria garota. Depois disso, o grupo vai para a mansão da Rizuki para uma festa do pijama. Cortamos pro flashback da vida da Rizuki, onde é mostrado que quem fica perto dela acontece coisas terríveis. Uma visão pede desculpa, logo uma tragédia acontece com os amigos e até com os próprios pais dela. Então seguimos para a festa do pijama. Lá a hacker puxa um brinde, mas Velton interrompe e faz todo mundo beber antes. E depois que se deliciam com um banquete que a máquina preparou, seguimos para os jogos de videogame, aonde a Rizuki humilha todo mundo e claro também o streamer Velton. Mais tarde, quando Rizuki vai tomar banho em sua banheira gigante, Velton está lá esperando por ela. Ela tenta sair, mas Velton a surpreende com um discurso no jutsu e faz ela entrar na banheira junto com ele. E aí o que 2 pessoas fazem nus numa banheira conversam sobre a vida, é óbvio. Velton fala que ela fez bem lutando sozinha para proteger o seu clã e pergunta se ela gostou do dia. Afinal, depois de uma refeição juntos, eles já são amigos. Nessa hora, a Rizuki vai pro lado do Velton na banheira e diz que foi sim. E aí ela abre o seu coração, contando a história de seu passado. A família dela é considerada traidora. E no dia do seu aniversário, quando criança, seus pais sofreram um ataque e foram de F. Goblin e a diretora ficam conversando entre si, falando que a Rizuki não sabia o motivo que levou as pessoas a isso. E por isso, ela saiu viva. E que é uma obrigação deles cuidarem dela agora. Velton agradece ela por compartilhar sua incrível história e finalizam assim o seu banho. Nessa hora, um ser encapuzado aparece, denominado Sem Rosto. Um herói da guilda manda Velton se retirar da cidade. Também fala que Marcos era membro de um grupinho deles e que foi um insulto derrotá-lo. Velton se recusa a sair, além de falar que somente uma pessoa pode usar o título de herói, e no caso é o Grant. Com as negociações falhando, o herói se desculpa pela próxima noite e também avisa que a cidade vai mudar. Então se retira, deixando o Rizuki bem assustada. E o evento começa. A diretora da escola se reúne com o Goblin e ineditamente arranca a cabeça dele para tomar seu traje. Ela já sai como principal suspeita nas investigações e os alunos se reúnem no centro da escola, sendo vigiados por um ser estranho, enquanto Rizuki foi falar com a diretora para ver se descobre o que houve. Chegando lá, pela forma como a diretora chama ela, Rizuki percebe que é uma impostora. Na escola, o ser estranho toma alguns alunos como refém. Então, Rizuki descobre que a diretora é na verdade uma professora que tinha falecido. Ela tem a missão da guilda de coletar os 3 trajes, e tudo isso é um plano de mais de 10 anos de duração. A diretora que foi responsável por todas as mortes que a Rizuki teve que presenciar. Isso porque seus pais implantaram o orbe nela. Por isso que ela tem um olho diferente do outro e explica que a deusa já está se manifestando dentro da Rizuki. Por isso, ela fica ouvindo discursos
culpa na cabeça dela o tempo todo. E enquanto acontece um ritual usando os 3 trajes para liberar o poder da deusa e fazer a cidade queimar, a hacker tira a luz da escola e Velton, junto com o figurante da nobreza, tiram o controle dos alunos reféns e Máquina ataca o ser que estava controlando ele. Velton, quando acaba, põe o nobre no comando dos alunos e vai pro topo da escola ver a Rizuki. A diretora fala que Velton foi uma surpresa no plano elaborado por 10 anos. No entanto, ele tinha perdido. Então, Rizuki aparece tomada pela forma da deusa. Gran, o herói, está vendo a luta da deusa que o tornou imortal, enquanto Velton tenta entender como o poder da deusa funciona, enquanto solta pequenos ataques para não ferir o corpo da Rizuki. A deusa consegue manipular a realidade, tanto para ataques mágicos e ataques físicos, sendo para golpes físicos uma coisa já automática e para golpes mágicos tem que ser ativado. Quando confrontada sobre o seu amor pelo herói que tornou imortal, achando que ele a odeia por ter feito ele imortal, a deusa começa a abrir sua guarda. Enquanto isso, Máquina tá lutando também com aquele ser que também é imortal. O importante é que esse ser aparentemente é uma conhecida da Máquina, que está com a memória alterada, e após conseguir dar um golpe efetivo que arranca a cabeça do inimigo, e obviamente a cabeça se regenera, afinal também é um imortal, é revelado que esse inimigo é um dos outros companheiros imortais do Velton, só que ele tá com a memória alterada. Nessa hora, o corpo da diretora, que está sendo usado por uma organização desconhecida, rouba o corpo desse inimigo derrotado, e ela ainda fala que é só um protótipo e foge da Máquina. E aí ela encontra a deusa, que assume o controle total do corpo da Rizuki. Nessa hora, Gran aparece para dar cobertura para Velton, e vendo o seu amado com a guarda aberta, a deusa toma um golpe da espada mágica do Velton, que é uma espada que mata a alma. Nessa hora, Velton fala que Gran nunca odiou ela, e a Rizuki, tendo agora os 3 trajes, é coroada como a rei da cidade e tem o seu discurso com o povo. E o Velton enfim consegue olhar o tesouro e também pegar o livro que ele tanto queria, que também estava lá, aonde só descobriremos como vai ser usado se um dia esse anime vier a ter uma segunda temporada, ou se a gente for ler o mangá. Esse aqui foi o recap do anime Mao 2099, um anime que não teve grande repercussão na temporada, mas que para mim foi um dos melhores da temporada. A proposta é bem diferente e, mesmo sendo simples, consegue entregar um bom desenvolvimento e lutas com animações legais. Agora, comenta pra mim o que você achou desse anime, e já que você me acompanhou até aqui, deixa o seu like nesse vídeo. Para mais recaps com o melhor do mundo dos animes, se inscreve no canal com o sininho ativado. Eu fico por aqui, valeu!